Nessa videoaula, nós definiremos e falaremos sobre o conceito de conjuntos. Então, eu começo pela definição. O que nós denominamos de conjunto é qualquer agrupamento, seja de objetos, seja de letras, seja de coisas, seja de números. Então, sempre que nós estivermos agrupando determinada característica, a gente vai estar formando um conjunto com aqueles seres daquela característica. Bem, desta forma, a ideia de conjunto ela está intimamente relacionada ao conceito de coleção. Quando você coleciona algo, você está formando um conjunto com aquilo que você está colecionando. Assim, sempre que a gente reúne determinado objeto, obedecendo a determinados critérios, o que na verdade a gente está fazendo é montando conjunto. Se você reúne determinadas coisas, seguindo determinados critérios, você está montando conjunto com aquelas coisas. Bem, nós podemos citar como exemplos práticos e do nosso dia a dia de conjuntos, o conjunto das vogais, que nós já aprendemos, A, E, I, O, U, e o conjunto dos números pares positivos menores do que 10, que nós sabemos que os pares positivos menores do que 10 são 2, 4, 6, 8. Então, nós estamos agrupando, por exemplo, as vogais. No momento que eu agrupo as vogais, eu formo o conjunto das vogais. Eu estou agrupando os números pares positivos menores do que 10. Então, com isso, eu estou formando o conjunto dos números pares positivos menores do que 10. Cada conjunto ele pode ser representado, ele pode ser denominado por uma letra maiúscula. É essa letra maiúscula que vai dar nome ao conjunto. Então, observe, o nome de um conjunto ele é sempre representado com letra maiúscula. Por outro lado, os componentes do conjunto, ou seja, quem está formando aquele conjunto, é chamado de elemento do conjunto. Bem, para escrever os elementos de um conjunto, a gente coloca esses elementos entre chaves e separado por vírgula. Então, sempre que nós formos escrever os elementos de um conjunto, a gente vai escrever esses elementos entre chaves e separado um do outro por uma vírgula. Assim, o conjunto das vogais pode ser representado da seguinte maneira. Eu vou chamar o conjunto das vogais de conjunto A. Então, você coloca um A maiúsculo para representar esse conjunto. Então, o conjunto A maiúsculo é igual, você abre e fecha chaves, como a gente pode perceber, e entre essas chaves você escreve todas as vogais, separadas por vírgula, como eu falei. Então, você vai ter um conjunto A, onde os elementos do conjunto A são as vogais. De maneira completamente idêntica, a gente pode representar o conjunto dos números pares positivos menores do que 10. Eu vou chamar esse conjunto de conjunto B, aí você coloca um B maiúsculo, coloca igual, abre e fecha chaves, como a gente pode perceber, e claro, entre essas chaves você vai escrever os números pares positivos menores do que 10, que são 2, 4, 6 e 8. E aí, claro, como eu já falei, os elementos de um conjunto, eles são colocados separados por vírgula um do outro. Continuando ainda com outros exemplos, a gente pode citar ainda como exemplo de conjuntos o conjunto dos divisores positivos de 12. Vamos relembrar. O que são os divisores de 12? São aqueles números que dividem o 12 em uma divisão que deixa resto zero. Então, os divisores positivos de 12 são todos aqueles números positivos que vão dividir o 12. Se eu chamar esse conjunto de conjunto C, nós vamos ter que o conjunto dos divisores positivos de 12, você coloca C igual, abre e fecha chaves, como a gente pode perceber, e entre essas chaves eu vou colocar todos os divisores do 12. Lembrando que eu estou falando de divisores positivos. Os números que dividem o 12 são o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Então, esse conjunto C é formado por todos os divisores positivos do 12. Bem, vamos agora falar de alguns símbolos lógicos. O que acontece? Quando a gente está estudando a teoria de conjuntos, vários símbolos lógicos, vários símbolos matemáticos, eles são relacionados para você relacionar seja elementos de um conjunto ou seja conjuntos entre si.
Então, na verdade, essa sequência de símbolos que eu vou apresentar agora são símbolos que a gente deve aprender porque eles vão aparecer rotineiramente no estudo dos conjuntos. Bem, então nós temos aqui uma sequência de símbolos. O primeiro símbolo que eu trago é esse Ezinho estilizado. Esse é estilizado, ele representa o pertence. E ele é utilizado para a gente dizer quando um elemento pertence ou não a um determinado conjunto. Então ele é utilizado para representar, para relacionar elemento com conjunto. De maneira totalmente idêntica, o mesmo ezinho cortado quer dizer não pertence. Então ele é utilizado para a gente representar quando um elemento não pertence a um determinado conjunto. Vou citar ainda esse C estilizado também, esse C um pouco comprido. Esse C ele é utilizado para representar o está contido. Ele serve para a gente dizer quando um conjunto está contido, ou seja, quando um conjunto está dentro do outro conjunto. Então ele é utilizado para relacionar dois conjuntos entre si. Lembrando que um conjunto está contido em outro, quer dizer que ele é subconjunto do outro. Nós falaremos sobre isso um pouco mais na frente. Bem, de maneira totalmente idêntica, o C cortado quer dizer que não está contido. Então ele é utilizado quando um conjunto não é subconjunto do outro. Ou seja, quando o conjunto não está dentro do outro conjunto. Observem que toda vez que eu pego um símbolo e corto, quer dizer não, né? Então o C cortado não está contido. Vamos ver também o C virado. Esse C virado quer dizer contém. E claro, ele é utilizado também para relacionar dois conjuntos. Eu digo que um conjunto contém o outro quando dentro daquele conjunto o outro está contido, ok? Então seria uma forma de eu dizer que determinado conjunto tem outro conjunto dentro dele. Eu digo que esse conjunto contém o outro conjunto. E o C virado e cortado, ele quer dizer não contém. É exatamente quando a gente tem um conjunto que não contém dentro dele um outro conjunto. Trago ainda outros símbolos. O E maiúsculo virado quer dizer existe. Quando a gente na notação matemática quiser dizer que existe alguma coisa, basta que a gente coloque esse E maiúsculo virado. E lógico, né? O E maiúsculo virado e cortado quer dizer não existe. Então você tem que o E é existe e esse mesmo E cortado não existe. Continuemos então. Essa setinha dupla, né, com dois tracinhos na horizontal, quer dizer implica ou concluímos que. Então, numa redação matemática, quando você estiver escrevendo aí um conjunto de cálculos, essa setinha vai significar implica, segue que ou concluímos que. Ela será muito utilizada nos nossos cálculos. Vocês vão ver esse símbolo aí aparecendo muitas vezes nos nossos cálculos. De maneira também parecida, mas menos utilizado, essa seta dupla, você tem seta aí dos dois lados, quer dizer se e somente se. Então, se algum texto matemático aparecer essa seta dupla, né, você lê ela como sendo se e somente se. Esse A maiúsculo virado, né, de cabeça para baixo, ele quer dizer para todo ou qualquer que seja. Então, numa redação matemática, numa resolução, por exemplo, sempre que aparecer esse símbolo, você vai ler para todo ou pode ler também qualquer que seja, que faz sentido. A barra vertical quer dizer tal que. Também a gente vai utilizá-la muito aqui no estudo dos conjuntos. Bem, esses três pontinhos empilhados dessa forma, dois embaixo e um em cima, quer dizer portanto. Já eles virados, quando nós tivermos os mesmos três pontinhos, só que um embaixo e dois em cima, quer dizer porquê. Continuando com os nossos símbolos lógicos, agora vem alguns que a gente já conhece mais, né? A gente já teve mais contato. Esse é o símbolo de maior que, este é o símbolo de menor que. Então, maior que é aberto, vamos dizer assim, para o lado esquerdo, menor que é aberto para o lado direito. Continuando ainda, este maior que com um tracinho embaixo é o símbolo maior do que ou igual. E claro, virando ele, nós temos o símbolo menor do que ou igual. Continuando, esse é o símbolo de diferente.
Todo mundo já conhece esse, porque esse é bem utilizado, né? Já é bem conhecido. E claro, esse é o símbolo de aproximadamente igual. Creio que esse aqui não seja tão conhecido. Você pega o sinal de igual e coloca um tio sobre o sinal de igual, você vai ter o aproximadamente igual. Bem, são esses os principais símbolos lógicos que serão úteis para a gente no estudo dos conjuntos. Peço que vocês prestem bastante atenção, se possível, pausem o vídeo e fiquem olhando aí cada símbolo, tentando memorizar o que cada um representa, para que quando a gente for utilizá-los na relação de conjuntos, a gente possa saber já com uma maior facilidade, né, o que cada um está representando. Vamos dar continuidade, vamos falar sobre as representações dos conjuntos. Bem, nós temos três maneiras principais de representar um mesmo conjunto. Então percebam, um mesmo conjunto você pode representar de três maneiras diferentes. A primeira maneira que eu posso representar um conjunto é por compreensão. O que é representar um conjunto por compreensão? É quando a gente representa o conjunto utilizando uma propriedade que o caracteriza. Por exemplo, teve um conjunto que eu falei que era conjunto das vogais. Antes de eu escrever o conjunto das vogais propriamente dito, eu falei que tinha um conjunto das vogais. Quando eu falo dessa maneira, eu estou representando aquele conjunto por compreensão. Porque eu não estou escrevendo ainda quem são as vogais, mas eu estou dizendo uma propriedade que o caracteriza. Os elementos daquele conjunto teriam a propriedade de serem vogais. Eu falei também, num dos exemplos que a gente já citou, o conjunto dos divisores positivos de 12. Eu não tinha escrito ainda o conjunto, eu só havia falado os divisores positivos de 12. Então, nesse momento, eu estava representando ele por compreensão. Eu não tinha escrito ainda quem eram os divisores positivos de 12, mas eu já havia colocado uma propriedade que o caracteriza. Eram números que iam ser divisores do 12 e eram positivos. Bem, eu trago aí, por exemplo, como um exemplo aí de representação de conjunto por compreensão, eu trago o conjunto A. O conjunto dos elementos x, observa a maneira como eu leio. Ó. O conjunto dos elementos x, essa barra na vertical eu disse que quer dizer tal que. Então você lê, o conjunto A é o conjunto dos elementos x, tal que x é divisor positivo de 6. Percebam, eu coloquei o conjunto, mas eu não escrevi os elementos do conjunto. Eu disse apenas a propriedade que caracteriza esses conjuntos. Nele nós vamos ter os elementos que são divisores positivos do 6. Outra forma de representar um conjunto é por enumeração. Por enumeração é quando a gente escreve todos os elementos do conjunto entre chaves. Você escreve os elementos um a um, separados um do outro por vírgula, entre chaves. E aí, claro, para a gente poder perceber a diferença entre as diversas maneiras de representar o conjunto, eu vou representar o mesmo conjunto A por enumeração. O que é isso? Por compreensão, eu disse que o conjunto A vai ter os divisores positivos de 6. É a propriedade. Agora, por enumeração, eu vou escrever quem são os divisores positivos de 6. Os divisores positivos de 6 são 1, 2, 3 e 6. Ou seja, nós temos o mesmo conjunto A escrito de outra forma. Agora ele está escrito por enumeração, porque eu escrevi quem são os divisores positivos de 6. Bem, a última maneira que a gente vai ver aqui de representar um conjunto é através do diagrama de Venn. Como é que eu represento um conjunto através do diagrama de Venn? É quando eu coloco os elementos do conjunto dentro de elementos geométricos. Como assim? Quando eu coloco os elementos do conjunto dentro de retângulos, dentro de balões, por exemplo, dentro de círculos, dentro de elipses e por aí vai. Então, vou representar esse mesmo conjunto A através do diagrama de Venn. Está aí, então, o nosso diagrama de Venn, representando o conjunto A dentro de uma elipse. E, claro, né, dentro desse conjunto, eu vou colocar os seus elementos. O 1 é elemento do conjunto A, o 2, o 3 e o 6. Então, todo o conjunto você pode representar de três maneiras diferentes. Por compreensão,
quando você escreve uma característica, uma propriedade que caracteriza o conjunto. Por enumeração, quando você escreve um a um, entre chaves, separado por vírgula, os elementos do conjunto. E por meio do diagrama de Venn, quando você faz aí um ente geométrico, seja um elipse, um círculo, um retângulo, pode ser qualquer desenho, e dentro desse ente geométrico você coloca os elementos do conjunto. Vamos falar agora sobre pertinência e não pertinência de um elemento a um conjunto. Bem, quando um elemento faz parte de um conjunto, a gente diz que ele pertence a esse conjunto. E nós já vimos que tem um símbolo, né, para representar a pertinência. Esse é estilizado, é o símbolo que vai representar quando um elemento pertence a um determinado conjunto. Por outro lado, quando um elemento não faz parte de um determinado conjunto, a gente diz que esse elemento não pertence a esse conjunto. E tem esse ezinho estilizado cortado para representar a relação de não pertence. Então percebam que pertinência e não pertinência são relações que a gente estuda entre elementos e conjuntos. Vamos relacionar elementos com conjuntos. Bem, com relação ao conjunto dos divisores positivos de 6, que a gente já tomou aqui como exemplo, a gente pode relacionar alguns elementos a esse conjunto da seguinte maneira, né? A gente viu que o conjunto A, que é o conjunto dos divisores positivos de 6, ele tem como elementos o 1, o 2, o 3 e o 6. Então você pode escrever que o 1 pertence ao conjunto A, porque o 1 está no conjunto A. Você pode ver aí do seu lado esquerdo, na representação por enumeração, que o 1 pertence ao conjunto A. De maneira totalmente idêntica, a gente pode dizer que o 0 não pertence ao conjunto A, porque o 0 não é divisor positivo de 6. Ele não está no conjunto A. Poderemos escrever ainda que o 5 não pertence ao conjunto A, porque o 5 não é divisor positivo de 6. E, claro, podemos ainda escrever que o 2 pertence ao conjunto A, porque se você olhar para o conjunto A, você percebe que nele está contido, né? Nós temos no conjunto A o elemento 2. Continuando ainda as nossas relações entre elementos e conjuntos, podemos escrever que o 3 pertence ao conjunto A. Escrevemos ainda que o 4 não pertence ao conjunto A. O 4 não é elemento do conjunto A, não é divisor positivo de 6. Bem como o 7 não pertence ao conjunto A. E, finalmente, o 6 pertence ao conjunto A. Então, pertinência e não pertinência, nós vamos avaliar quando é que um conjunto, que um elemento, na verdade, pertence ou não a um determinado conjunto. Bem, vamos trazer alguns exemplos para nós treinarmos os conceitos que nós estudamos nessa videoaula. O primeiro exemplo, escreva os seguintes elementos, ou os seguintes conjuntos, na verdade, por enumeração. O conjunto A, eu quero o conjunto dos elementos x, tal que x é ímpar positivo. Ou seja, eu quero escrever no conjunto A o conjunto dos números ímpares positivos. Bem, os números ímpares positivos, nós sabemos que são 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. O que você percebe? O conjunto dos números ímpares positivos, ele é um conjunto infinito. O primeiro ímpar positivo é o 1, mas você não sabe quem é o último ímpar positivo. Então, quando você tem um conjunto infinito, o que você faz? Você coloca os primeiros elementos, de preferência os 3 primeiros, por isso que eu coloquei o 1, o 3 e o 5, os 3 primeiros, e para indicar que esse conjunto é infinito, você coloca as reticências, indicando então a infinitude daquele conjunto. Então, com isso, escrevendo por enumeração o conjunto dos ímpares positivos, conjunto A, que eu chamei, você vai colocar A igual, que é o nome do conjunto, né? E entre chaves 1, 3, 5, 7 e assim por diante, coloca as reticências. No item B, eu quero o conjunto dos elementos y, tal que o y é um número inteiro e está entre 1 e 8. Então, agora nós queremos no conjunto B os números inteiros
que estão entre 1 e 8. Primeira coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês é que se está entre 1 e 8, nem pode ser 1, nem pode ser 8. Por quê? Porque tem que estar entre eles, não pode incluí-los. Então, nesse conjunto B, os números inteiros que estão entre 1 e 8 são 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, este é o conjunto B escrito por enumeração. Observem que cada item eu estou dando o conjunto escrito por compreensão. Eu estou dando o conjunto escrito através de uma propriedade. E a gente está escrevendo esse conjunto que está por compreensão, a gente está escrevendo ele por enumeração. O item C, eu quero o conjunto C, formado pelos elementos Z, tal que esse Z é múltiplo positivo de 3. Vamos pensar. Quem são os múltiplos positivos de 3? São os números positivos que podem ser divididos por 3. Quem são os números positivos que podem ser divididos por 3? 3, 6, 9, 12 e assim por diante. Então, nós temos aí o conjunto C, formado então pelos elementos 3, 6, 9. E aí, claro, como ele é um conjunto infinito, coloca as reticências. Observemos que o conjunto B ele era um conjunto finito. Por que ele era um conjunto finito? Porque deu para a gente escrever todos os elementos desse conjunto. Já o conjunto C ele é um conjunto infinito. No item D, nós temos então como o conjunto D, o conjunto dos elementos X, tal que X é divisor de 8. Então, nós vamos pegar no conjunto D todos os divisores de 8. E aí, claro, lembrem que divisor de 8 é quem divide o 8. Quem divide o 8 pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, nós temos aí como elementos do conjunto D, menos 8, menos 4, menos 2, menos 1, a parte negativa. Aí agora a parte positiva, 1, 2, 4, 8. O segundo exemplo, escreva os conjuntos a seguir por compreensão, através de sua lei de formação. Nesse segundo exemplo, a gente vai fazer o contrário do que eu fiz no primeiro. No primeiro, ele estava por compreensão, eu escrevi por enumeração. No segundo, ele vai estar por enumeração e nós vamos escrever ele por compreensão, observando a lei de formação de cada conjunto. No item A, nós temos o conjunto A formado pelos elementos 4, 8, 12. É um conjunto infinito, como a gente pode perceber. O que você vai fazer? Você vai tentar enxergar qual é a lei que tem de formação, qual é a regra que eu segui ao escolher os elementos 4, 8, 12, e aí seria 16, 20 e assim por diante. Se você observar atentamente, você vai perceber que nós temos no conjunto A os múltiplos positivos de 4. Então você pode escrever que o conjunto A é o conjunto dos elementos X, tal que X é múltiplo positivo de 4. O item B, nós temos então o conjunto B formado pelos elementos 1, 2, 5, 10. Então separa um pouco e tenta identificar o que o 1, o 2, o 5 e o 10 têm a ver entre si. Você vai perceber que 1, 2, 5 e 10, eles são números que dividem o 10. E mais do que isso, eles são números positivos que dividem o 10. Então, você pode escrever que o conjunto B é o conjunto dos elementos X, tal que X ele é um divisor, já que ele divide, ele é um divisor positivo de 10. O item C, nós temos então o conjunto C, formado pelos elementos 1, 4, 9 e 16. Então, separa um pouco e tenta imaginar o que é o 1, o que é o 4, o que é o 9, o que é o 16. Você percebe que o 1, 4, 9 e 16, eles são números que possuem raiz quadrada exata. A raiz quadrada do 1 é 1, a raiz quadrada do 4 é 2, a do 9 é 3 e a do 16 é 4. Um número que tem raiz quadrada exata, ele é um número quadrado perfeito. Então, nós temos 1, 4, 9 e 16 como quadrado perfeito. Mas aí nós temos que delimitar esse conjunto.
Por quê? Porque aí nós não temos todos os quadrados perfeitos. Então você pode simplesmente dizer que o conjunto X, o conjunto C, ele é o conjunto dos elementos X, tal que X é quadrado perfeito. E aí, claro, se eu quiser delimitar mais, eu posso dizer quadrado perfeito, por exemplo, menores do que 20, já que 16 é menor do que 20, né? Seria uma maneira de delimitar melhor esse nosso conjunto. Mas escrevendo que ele é um conjunto de quadrado perfeito, eu já estou dizendo que os elementos que estão nesse conjunto são todos quadrados perfeitos. No item D, nós temos o conjunto D de elementos 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Esses elementos que eu acabei de citar, eles são todos números primos. Então você pode dizer que o conjunto D é o conjunto dos elementos X, tal que X é um número primo. Lembrando, né? Número primo é aquele que possui apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Todos esses números que eu coloquei no conjunto D só podem ser divididos por 1 ou por ele mesmo. O terceiro exemplo, considere o diagrama a seguir. Nesse diagrama nós temos o conjunto A. Esse conjunto está representado por meio do diagrama de Venn. E nele nós temos como elementos do conjunto A o menos 4, o menos 2, o 1, o 3 e o 8. O item A diz: utilizamos a notação NA para representar a quantidade de elementos de um conjunto A. Ou seja, esse N com A entre parênteses é para você contar quantos elementos tem um conjunto A. Com isso, quantos elementos tem um conjunto anterior? Bem, se vocês contarem, o conjunto A ele tem 5 elementos. Desse modo, então, como ele possui 5 elementos, a gente escreve NA igual a 5. Ou seja, o número de elementos do conjunto A é igual a 5. Ele tem 5 elementos. O item B. Utilize os símbolos pertence ou não pertence para relacionar os elementos a seguir. Então, nós vamos observar os elementos e dizer se eles pertencem ou não ao conjunto A. Bem, o 3. Observem que o 3 está no conjunto A. Então, como o 3 está no conjunto A, eu escrevo 3 pertence ao conjunto A. Agora vamos pegar o 5. Observe que o 5 não consta no conjunto A. Como nós não temos 5 no conjunto A, eu escrevo que 5 não pertence ao conjunto A. Continuando o 8. Você observa que tem um 8 no conjunto A. Então você escreve que 8 pertence ao conjunto A. Continuando, a gente traz agora o menos 1. Se você procurar, não existe menos 1 no conjunto A. Então, se não existe menos 1 no conjunto A, eu digo que menos 1 não consta, não pertence ao conjunto A. Continuando ainda, 18, né? Observando o conjunto A, nele não tem 18, então você escreve que 18 não pertence ao conjunto A. Continuando ainda, agora eu trago o elemento π. Lembrando que o π vale aproximadamente 3,14. É um número irracional que vale aproximadamente 3,14. Se você procurar, não existe π no conjunto A. Então você escreve que o π não pertence ao conjunto A. Desse modo a gente finaliza essa videoaula, onde nós falamos sobre conjunto, né? Definimos conjunto, falamos sobre maneiras de representar um conjunto e nós vimos ainda como relacionar elementos de um conjunto dizendo se ele pertence ou não pertence.